Esse é o caso que eu vim apresentar, o Galileu. O Galileu é uma ferramenta de inteligência artificial construída pelo TRT4, agora em convênio com o Supremo Tribunal Federal, que utiliza a IA generativa para atuar produzindo minutas de etapas das sentenças trabalhistas. Por enquanto, no primeiro grau. Bom, o Galileu é ligado com o PJE, então no momento que eu me logo com o Galileu, ele também fica ligado com a caixa de minutar sentenças do PJE. Então, ele já indica quais são as sentenças que eu tenho para minutar. No momento que eu clico em alguma das sentenças, ele começa a trabalhar. São 4 tarefas que ele realiza. A primeira das tarefas do Galileu é produzir texto novo, texto inédito, que é essencial para sentenças que até então eram produzidos manualmente. Oi, bom dia. Sou Rodrigo Trindade, venho do Rio Grande do Sul, sou juiz do trabalho no Rio Grande do Sul e semana que vem estou de aniversário. Não aniversário de vida, mas uma espécie de vida. Sou aniversário de magistratura, faço 22 anos de magistratura. Antes de ser juiz, eu era assessor de desembargador. E antes de ser assessor, fui estagiário do Poder Judiciário, ou seja, já ocupei todos os... Não fui terceirizado, mas não duvido que acabe acontecendo também. Mas nessa retrospectiva de tempo que tenho atuado como assessor, deu problema aqui. Se vocês quiserem colocar o PDF para passar, tá? Tá uma transmissão do Canvas, mas eu vou contando historinha aqui enquanto isso. Mas nesses praticamente 25 anos que eu tenho trabalhado como assessor de desembargador e depois juiz, percebi que basicamente a forma de organização, de construção de sentenças, construção de minutas de despachos ou de acórdãos praticamente não mudou. A gente utiliza basicamente os mesmos instrumentos, as mesmas ferramentas há um quarto de século para fazer pesquisa de texto, pesquisa de jurisprudência, para produzir as nossas sentenças, nossos acordos. Aí a gente se entrega à idade. Porque os mais antigos faziam suas pesquisas nas sentenças antigas nessas pastas que a gente chamava de AZ, depois teve uma evolução tremenda que a gente começou a utilizar esses disquetes que conseguiam, jovens, acumular mais ou menos 6 páginas de Word num disquete desse. Aos tempos a gente foi evoluindo e conseguiu gravar em CD-ROMs, DVD-ROMs e finalmente chegamos nas pendrives. Eu acho que hoje a maior parte das pessoas grava seus arquivos para produzir sentenças ou gabinetes nos acórdãos na nuvem do Antônio, que apresentou aqui, né? Seja lá onde esteja a nuvem. Mas os métodos de produção de sentença e acórdão, de pesquisa de textos, são basicamente os mesmos há 25 anos, há um quarto de século, há uma geração. Isso é muito bizarro. Então, o nosso processo de produção de sentença e acórdão passa por um trajeto, por um circuito de pesquisa de textos. A gente pesquisa os nossos textos de gabinete, depois passa a pesquisar nas ferramentas informatizadas para definir os precedentes qualificados de pelo menos 3 tribunais e depois a gente vai fazer as pesquisas de jurisprudência também em 3 tribunais. No meu caso, no Supremo, que descobriu agora que existe direito do trabalho, o TST e depois o regional, o Tribunal Regional do Trabalho. Então, a gente passa por todo esse circuito de pesquisa de textos. Isso é algo difícil de entender, porque acaba sendo uma grande burocracia, às vezes parece que a gente está afundado de trabalho e uma grande perda de tempo. É muito esquisito isso, porque também nos últimos 25 anos a gente passou por um processo de consolidação das nossas ferramentas de informática nessa extensão cibernética do nosso corpo, que todo mundo que não é estelionatário tem um no bolso, são os smartphones, que acumulam e agregam diversas ferramentas, que vão desde lanternas até rádio-relógios. Rádio-relógios, jovens, era um instrumento que a gente utilizava para acordar, que era um instrumento eletrônico também. Bom, é por isso que vem tendo muita atenção nos últimos anos, últimos meses, melhor dizendo, na criação de ferramentas de inteligência artificial que auxiliem nesse processo de escolha e definição de textos para a produção de sentenças e acordos. O Supremo Tribunal Federal fez um acordo de cooperação técnica com o nosso tribunal, um Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, para desenvolvimento de uma dessas ferramentas. E isso é muito importante para que a gente consiga evoluir nesse próximo quarto de século nas ferramentas de construção das sentenças e dos acordos. Bom,
É muito difícil hoje a gente pensar em qualquer tipo de ferramenta de informática que não envolva a inteligência artificial generativa. O Brasil está em 4º lugar no uso de ChatGPT. Isso é muito interessante, muito importante. A inteligência artificial generativa não é uma ferramenta, ela é uma forma de gestão da vida. E é praticamente impossível se pensar hoje em qualquer tipo de ferramenta, em qualquer tipo de gestão da vida, em qualquer campo que não envolva a inteligência artificial generativa. Bom, dentro do Poder Judiciário, uma pesquisa recente nos mostra que pelo menos metade dos servidores e magistrados já usa IA, né, de acordo com essa pesquisa do CNJ. Por um lado, isso é muito bom, mostra a vontade dos servidores e dos magistrados de evoluir na sua forma de construção das suas sentenças, dos seus acordos. Mas, por outro lado, ela chama a atenção para um dos grandes perigos da IA generativa, que são as alucinações, especialmente nas tarefas jurídicas. Esse estudo da Universidade de Stanford mostra que o uso de IAs generativas nas tarefas jurídicas levou na pesquisa a alucinação entre 69% e 88% dos casos, ou seja, as IAs generativas trabalhadas fora do Poder Judiciário, em ferramentas autônomas, ferramentas comerciais, tendem a produzir alucinações em largas escalas. E é por isso que nós temos acompanhado cada vez mais diversos problemas causados, e inclusive processos judiciais, pelo uso de IAs generativas que simplesmente principalmente inventam precedentes e jurisprudências. Temos diversos casos que nós vamos acompanhando. Tem um caso muito interessante, que é um caso de um professor de uma universidade da Ivy League nos Estados Unidos, que recebeu um telefonema de um colega que ia recebê-lo para fazer uma palestra na sua universidade, fez uma pesquisa de currículo em uma IA generativa famosa, e nessa pesquisa a IA colocou o currículo dele, mas também informou que ele estava sendo processado por assédio sexual por uma ex-aluna. E ligou para ele e disse: olha, não vamos poder lhe receber essa semana porque você está sendo processado por assédio sexual, uma ex-aluna. Ele disse assim: não estou sendo processado. Ele disse assim: não, estou lendo aqui, esse é o nome da aluna, está dizendo que foi numa viagem, para uma viagem que você produziu assédio sexual em relação à aluna. Ele falou: não, isso é uma alucinação da máquina, não assediei ninguém, ou pelo menos não tem nenhum processo de assédio sexual. Nesse momento eu fiquei bastante temeroso, porque eu sou professor há 20 anos e descobri que as IAs generativas, elas produzem informações a partir de probabilidades. Ou seja, a probabilidade de professores de direito e hoje é dia do professor, ainda por cima, né? É bastante grande. Isso é bastante temerário, a gente precisa ter muito cuidado com o uso de IAs generativas fora do Poder Judiciário, com ferramentas não homologadas pelo Poder Judiciário. E é aí que entra, esse é o caso que eu vim apresentar, o Galileu. O Galileu é uma ferramenta de inteligência artificial construída pelo TRT4, agora em convênio com o Supremo Tribunal Federal, que utiliza a IA generativa para atuar produzindo minutas de etapas das sentenças trabalhistas. Por enquanto, no primeiro grau. Bom, o Galileu é ligado com o PJE, então no momento que eu me logo com o Galileu, ele também fica ligado com a caixa de minutar sentenças do PJE. Então, ele já indica quais são as sentenças que eu tenho para minutar. No momento que eu clico em alguma das sentenças, ele começa a trabalhar. São 4 tarefas que ele realiza. A primeira das tarefas do Galileu é produzir texto novo, texto inédito, que é essencial para sentenças que até então eram produzidos manualmente, que são os relatórios de sentença. Uma etapa burocrática, uma etapa repetitiva dos nossos processos de produção de sentenças. O Galileu tem capacidade de fazer leitura de linguagem natural da petição inicial, da contestação e da ata de audiência, e mais também de dados estruturados. A partir deste conjunto de dados, ele compreende quais são as pretensões, as defesas, sumariza elas na forma do relatório. Então, imediatamente ele termina uma etapa, minuta, precisa da avaliação do juiz, mas termina essa primeira etapa da produção de sentença. Em seguida, ele passa para a sua segunda tarefa. A segunda tarefa é algo muito próprio da nossa sentença trabalhista brasileira, que é a própria da acumulação objetiva. Nós temos muitos pedidos no mesmo processo, às vezes 2 dezenas de pedidos. O que o Galileu faz nessa segunda tarefa é montar o esqueleto da sentença. Ele divide esses pedidos, coloca eles em capítulos de direito de defesa processual e de direito de defesa material, coloca
cria essa estruturação, esse esqueleto de sentença e nomina esses capítulos. É algo que qualquer magistrado e suas assessorias têm que fazer previamente antes de começar a construir a fundamentação da sentença. Então, essa segunda etapa é realizada pelo Galileu. A terceira etapa também é própria das nossas sentenças trabalhistas, que é a sumarização desses pedidos. Como nós temos muitos pedidos, cada um deles precisa ser sumarizado, ou precisa ter o resumo da pretensão da defesa processual e para que possa se começar a trabalhar a fundamentação do processo. Então, ele faz essa sumarização, fatos alegados e fundamentos jurídicos apresentados, tanto na defesa como no réu. Então, ele termina essa terceira etapa de produção de sentença. A partir daqui, termina a parte de IA generativa e passa à última fase de produção de sentença. Nós já temos, já temos o relatório, já temos a divisão da sentença em tópicos, já temos a sumarização dos tópicos. O que falta para produzir a sentença? A fundamentação. E é isso que o Galileu passa a fazer. O Galileu consegue fazer a leitura de cada um dos tópicos sumarizados da sentença e, a partir disso, ele organiza sugestões de texto subsídio para a fundamentação da sentença. Mas o grande problema das IAs é que elas alucinam. Então, eu teria, em tese, o problema da IA alucinar e criar fundamentos que não são os fundamentos apropriados. Bom, por isso que essa é uma etapa que não utiliza IA generativa. O banco de dados utilizado pelo Galileu para a definição dos itens de fundamentação potencialmente utilizados na sentença vem de um banco de dados controlado e vem do Pangea. Pangea é uma ferramenta de organização de gabinetes já utilizado em vários tribunais brasileiros e foi adotado, inclusive, pelo CSJT para o Banco Nacional de Precedentes, que organiza os textos de gabinete e também organiza outros subsídios gerais utilizados nas sentenças e nos acordos, nomeadamente precedentes qualificados, todos os precedentes qualificados brasileiros, e as avaliações de jurisprudência consolidadas dos tribunais produzidos pelas vice-presidências dos tribunais. Então, o Galileu apresenta como fundamentos potenciais de sentença, primeiro, os textos de gabinete do juiz, que estão lá dentro do Galileu. Segundo, os precedentes qualificados brasileiros, todos eles. E, em terceiro lugar, as avaliações de jurisprudência. Todos esses textos, eles integram o Pangea a partir de uma mesma indexação. E isso permite que a máquina, que o Galileu consiga trazer de forma muito apurada, com bastante acurácia, os fundamentos potencialmente aplicados. O que o juiz vai fazer? O juiz vai verificar se esses fundamentos e sentenças são potencialmente utilizados, se eles são adequados para a sentença que está sendo construída, dá um clique, esse fundamento é jogado para o outro lado, para a minuta de sentença que já está em construção. A tarefa do juiz vai ser, basicamente, se os textos forem adequados, forem homologados, vai ser basicamente fazer a análise da prova para terminar a sentença. Gente, importante, Galileu segue as orientações da Resolução 332 do CNJ de 2020, especialmente a orientação de que todas as ferramentas de inteligência artificial dependem da atuação humana, dependem da validação do ser humano. Então, por favor, quando as pessoas dizem tem uma máquina sendo produzida para fazer sentença no lugar das pessoas, é fake news. Não, apresenta fundamentos potencialmente utilizados e que vão ser avaliados como adequados ou não adequados pelo magistrado e pela sua assessoria. Galileu já está em teste bastante avançado, nós já produzimos um primeiro piloto, todas as nossas ferramentas produzidas pelo nosso laboratório de inovação partem da mesma liturgia, da mesma organização científica de validação, análise e homologação. Fizemos um primeiro piloto em 4 semanas, terminou esse piloto e, como todas as nossas ferramentas do Laboratório de Inovação, passa por uma avaliação às escuras, às cegas. As pessoas respondem um grande formulário de 43 perguntas de avaliação sem identificação do nome. Fizemos isso no Galileu e os dados, dá para ler aqui, está fácil de ler, né?
Não, não está. Mas por isso que eu resumi os dados para vocês. E os dados foram muito positivos. Verificaram que todas as etapas de produção de sentença foram muito abreviadas. Os textos são adequados para a produção das sentenças. O sistema é fácil de usar. A fundamentação fica mais rápido, o relatório fica mais rápido, a organização da sentença fica mais rápido e, principalmente, o tempo de produção de sentença fica muito reduzido. Eu consigo produzir muito mais e, potencialmente, com melhor qualidade do que aquele nosso velho processo artesanal de produção de sentenças, como faziam os etruscos, tupinambás, sumérios, que produziam sentenças da mesma forma, e a gente está há centenas de anos produzindo da mesma forma as nossas sentenças. Bom, mas esse é a informação, sei que meu tempo está esgotado, já preciso só de 30 segundos. Essa é a informação mais importante que nos leva a seguir adiante no desenvolvimento do Galileu. Todas as pessoas que usaram no primeiro piloto abandonaram os métodos tradicionais de produção de sentença. Passaram a utilizar unicamente o Galileu para a produção de suas sentenças, porque foi mais rápido, é mais adequado, e tem essa preferência. Mas, como se trata de uma ferramenta muito disruptiva, hoje me parece que o Galileu, junto com o Assis do TJ Rio de Janeiro, estão as ferramentas mais apuradas para a produção de sentenças com utilização de IAs, principalmente as generativas. Estamos com o segundo piloto em testes. Hoje, segunda-feira, começa a segunda semana do segundo piloto do Galileu, mas eu sou apenas o cara do negocial. Os grandes artistas e técnicos geniais que desenvolveram o Galileu são André Farias, Frederico Cardoso. Eles estão aqui e vão estar no nosso stand, o stand das melhores ideias, o stand número 51, que nós estamos aqui no ExpoJude. Pessoal, encerrando, o objetivo do Galileu, como me parece que devem ser todas as ferramentas de inteligência artificial, especialmente as generativas, não é transferir a responsabilidade de produção de sentenças para máquinas, para algoritmos, não é nada disso. O grande objetivo é fazer com que as tarefas repetitivas, tarefas burocráticas, tarefas pouco inteligentes sejam direcionadas para as máquinas. E isso permite que o nosso tempo, que é escasso, seja melhor utilizado para tarefas mais intelectualizadas, para produzir melhores sentenças. Ninguém vai ser melhor magistrado, ninguém vai ser melhor assessor de desembargador, de juiz, se fechar os olhos para as tecnologias. Mas essas tecnologias precisam ser as produzidas, testadas e homologadas pelo judiciário. Obrigado pela atenção de todos.